as bênçãos do infinito de um Deus onipotente, a paz espiritual e conforto para a alma quente, tudo isso para nós significa o repente. O conforto para a gente que Deus do céu nos envia, a inspiração divina transformada em poesia e o conforto da alma de quem vive de poesia. Nós sabemos que quando o homem começou a despertar para o desenvolvimento, ele não tinha a tecnologia nem dispunha do progresso que temos hoje. Então, naquela época não havia jornal, não havia papel, não havia rádio, não havia jornal, não havia nada. Então, tudo se fazia oralmente. Daí porque a primeira literatura que surgiu foi a chamada literatura oral. Só muito posteriormente, como dissemos, aí é que surgiu o repente, que é resultado do improviso, porque o poeta improvisa e repassa cantando, né? Porque o repente ele é cantado. E só muitos anos depois, com o surgimento do papel, do papiro, das escritas cuneiformes, é que começou a ter um documentário mais sério a respeito dos acontecimentos da humanidade. Foi aí que começou a surgir o repente escrito, e aí passou a ter vários nomes, como folhas volantes, folhas soltas, literatura de comportagem, pliegos sueltos, até que, enfim, os portugueses que receberam os chamados pliegos sueltos, que são folhetos, como esses que vocês podem observar aqui. Esses folhetos eram chamados, sobretudo na Espanha, de pliego suelto. Os portugueses, de tanto colocar esses folhetos nas calçadas, eles sujavam. Ficava ruim para vender um folheto sujo. Então o vento chegava e jogava tudo, levava, tinha que correr para apanhar. Eles penduraram um cordão, que o cordão é um diminutivo de corda, um cordel, cordão ou cordel. Então penduraram esses folhetos nesses cordões, e aí criou-se a chamada literatura de cordel, que teve o maior impulso depois que surgiu a imprensa propriamente dita, depois de Gutenberg. Houve uma separação, surgiu o cordel de um lado, que chama-se o folheto, e o repente do outro, que passou a ser o improviso. Com o surgimento dessa divisão que coloca o escrito de um lado e o improvisado de outro, é que surgiu o folheto, representando a literatura de cordel, e o improviso, que representa o repente. Tanto o folheto, o cordel, como o improviso, o repente, eles são feitos obedecendo a uma técnica, a uma regra, a uma métrica rigorosa. A mesma métrica que Luís Vaz de Camões utilizou para fazer os Lusíadas, escrever os Lusíadas, é a mesma métrica que os nossos violeiros utilizam para improvisar a sua produção, os seus repentes, os seus improvisos. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Bom, o repente, ele, como dissemos, tem vários estilos. Vai da quadra aos galopes, aos martelos, os quadrão de meia quadra. Agora, cada estilo desse obedece uma métrica rigorosa. Para que você tenha uma ideia, um dos estilos mais difíceis da literatura de cordel, o galope beira-mar, ele é um verso, uma estrofe de 10 versos, com o primeiro rimando com o quarto e o quinto, o sexto, o sétimo e o décimo terminando em AR,
o oitavo com o nono e o segundo com o terceiro. A gente vai dizer aqui, por exemplo, alguns galopes. Estrela brilhando lá no firmamento e a onda quebrando em qualquer sentido, garbosa valente soltando gemido, que a onda só quebra da força do vento. A terra se mexe no seu movimento, é força imanente, é da luz solar. A onda bravia começa a quebrar, soltando um rugido de alta braveza, que a onda viaja pela correnteza num 10 de galope na beira do mar. Esse é o chamado galope beira-mar. Já o martelo são 10, são chamados versos decassílabo. Cada verso tem que ter 10 sílabas e cada estrofe tem que ter 10 versos. Veja que a toada já é diferente. Para cantar o martelo agalopado é preciso ter muita inspiração, receber de Maria proteção, muito amor em Jesus crucificado, ter espírito bastante inspirado no trabalho recôndito do sertão, nessa vida com toda afirmação. Eu lhe falo com alta inteligência para afirmar toda a minha competência no martelo que tenha precisão. Já o quadrão de meia quadra, ele tem que ter os 3 versos iniciais iguais, com o terceiro invertido para dar o quarto, o sexto para dar o sétimo. Por exemplo, se eu disser que é meia rocha, você diga meio rochedo. Se eu disser que é meia lima, você diga meio azedo. Se eu disser que é meia mão, você diga meio dedo. Se eu disser que é meio dedo, você diga meia mão. Se eu disser meia baleia, você diga meia cação. Se eu disser que é meia cação, você diga meia baleia. Se eu disser que é meia quadra, você diga quadra e meia. Se eu disser que é quadra e meia, você diga meio quadrão. Veja como a coisa é interessante.